Senhoras e senhores. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Em firmeza do que se lavrou o presente auto, que depois de lido em voz alta vai ser assinado por Sua Excelência o Chefe do Estado e pelo empossado, e que eu, Luís Doria Pereira Coutinho, Secretário-Geral da Presidência da República, fiz escrever e subscrevo. Na primeira linha, Sr. Presidente, faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhores Ministros sem pasta, Álvaro Cunhal. Por este lado todo. Desculpa, Eu também não sei. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Senhor Ministro sem pasta, Professor Dr. Francisco Pereira de Moura. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra, cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Senhor Ministro sem pasta, Dr. Francisco Sá Carneiro. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Senhor Ministro da Defesa Nacional. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Senhor Ministro da Coordenação Interterritorial. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Senhor Ministro da Administração Interna. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Senhor Ministro da Justiça. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Senhor Ministro da Coordenação Económica. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros. Eu, abaixo assinado,
afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Senhor Ministro do Equipamento Social e Ambiente. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Senhor Ministro da Educação e Cultura. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Senhor Ministro do Trabalho. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Senhor Ministro dos Assuntos Sociais. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Senhor Ministro da Comunicação Social. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Aos 16 dias do mês de maio de 1974, compareceram perante Sua Excelência o Sr. Presidente da República, General António de Spínola, os excelentíssimos senhores Álvaro Cunhal, Professor Dr. Francisco Pereira de Moura, Dr. Francisco Sá Carneiro, Tenente-Coronel do Corpo de Estado-Maior Mário Firmino Miguel, Dr. António de Almeida Santos, Dr. Joaquim Jorge Magalhães Mota, Dr. Francisco Salgado Zenha, Dr. Vasco Vieira de Almeida, Dr. Mário Soares, Professor e Engenheiro Manuel Rocha, Professor Dr. Eduardo Correia, Avelino António Pacheco Gonçalves, Dr. Mário Morteira e Dr. Raul Rego, nomeados por Decreto número 205-74 de ontem, publicado no Diário do Governo número 113, primeira série da mesma data, respectivamente. Ministros sem pasta, os três primeiros, e Ministros da Defesa Nacional, da Coordenação Interterritorial, da Administração Interna, da Justiça, da Coordenação Económica, dos Negócios Estrangeiros, do Equipamento Social e Ambiente, da Educação e Cultura, do Trabalho, dos Assuntos Sociais e da Comunicação Social. E depois de prestarem a declaração de compromisso de honra, por Sua Excelência o Sr. Presidente da República, lhes foi conferida a posse dos referidos cargos. Em firmeza do que se lavrou o presente auto, que depois de lido em voz alta, vai ser assinado por Sua Excelência o Chefe do Estado e pelos empossados, e que eu, Luís Dória Pereira Coutinho, Secretário-Geral da Presidência da República, fiz escrever e subscrevo. Senhor Ministro sem pasta, Álvaro Cunhal. Pois é, agora posso fazer mesmo aqui. Aqui, faz-me favor, aqui mesmo, depois do Chefe de Estado. Senhor Ministro sem pasta, Professor Dr. Francisco Pereira de Moura.
Senhor Ministro sem pasta, Dr. Francisco Sá Carneiro. Senhor Ministro da Defesa Nacional. Senhor Ministro da Coordenação Interterritorial. Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Ministros, Secretários e Subsecretários de Estado. De acordo com os prazos fixados no programa do movimento das Forças Armadas, entra hoje no exercício das suas funções o Governo Provisório que assegurará ao país a estruturação de uma sociedade democrática. E ao conferir mandato ao Governo Provisório, desejaria, antes de mais, saudar na pessoa de Vossa Excelência, Sr. Professor Adelino da Palma Carlos, o Primeiro-Ministro da nova República. Saudação que alargo a Vossas Excelências, Senhores Ministros, Secretários e Subsecretários de Estado. Pesam sobre Vossas Excelências, a partir deste momento, as maiores responsabilidades que alguma vez tocaram a governantes deste país. Aliciante empresa a de preparar a edificação do país novo que Portugal há de ser. Mas não nos iludamos um só instante quanto à premência de mobilizar todas as nossas capacidades, numa permanente exigência de multiplicação pessoal, em ordem ao cabal cumprimento dos objetivos propostos. Constam esses objetivos do programa de governo de que o país tomou já conhecimento, mas creio valer a pena aprofundá-los, em ordem a eliminar-lhes espaços de indeterminação. Haverá, em primeiro lugar, de pôr em destaque o imperativo de o Governo Provisório ser um governo de unidade nacional, característica que impõe aos seus membros uma atuação de absoluta independência face aos programas doutrinários dos grupos políticos com que muito legitimamente se possam identificar. Só à luz deste espírito será possível consolidar a democracia em Portugal, na livre corporização das instituições em que há de consubstanciar-se. Situa-se, portanto, para além do âmbito dos poderes do Governo Provisório, toda a decisão sobre as opções fundamentais, que só à nação competem quando para tanto estiver organizada, o que terá de se suceder no prazo de um ano. Nesse lapso de tempo, cabe ao Governo reparar as sequelas de meio século de paternalismo e abrir campo à completa realização político-social dos cidadãos dentro de uma sociedade onde não tenham lugar desequilíbrios contrários à condição humana e onde todos os portugueses participem na gestão dos seus destinos. Situar-se-á nesta linha de governo a promulgação de medidas legislativas que consolidem o efetivo exercício dos direitos fundamentais, tal como se encontram definidos em declarações universais. Mas não poderá esquecer-se que a democracia não é de modo algum a mera conversão dos oprimidos em opressores, dos usurpados em usurpadores,
da prepotência de minorias na prepotência de maiorias. Ela é, acima de tudo, a garantia dos direitos e liberdades individuais, só possível em clima de respeito mútuo, onde não cabem atentados contra pessoas, opiniões, bens e direitos legítimos. Atentados que terão de ser rigorosamente reprimidos, venham de onde vierem. Será ponto essencial da ação governativa a repressão de todos os abusos como crimes contra a reconstrução nacional, passíveis, portanto, de julgamento no âmbito da justiça criminal comum. Além do mais, deve ter-se presente o facto de que todo o excesso cometido por pessoas ou grupos, de que resulta ofensa dos direitos de terceiros, redunda em reforço da argumentação totalitária, sempre pronta a denunciar a falta de preparação do povo português para assumir a democracia. A esta luz, e prioritariamente, haverá que tomar medidas tendentes a institucionalizar a organização dos partidos políticos, elaborar a nova lei e preparar as futuras eleições legislativas e fundamentar a nova orgânica político-administrativa da nação sobre autarquias locais autenticamente constituídas, assentes na responsabilidade dos munícipes e na sua participação direta na esfera política dos respectivos órgãos. Simultaneamente, será preparada e promulgada legislação básica atinente a contemplar as condições de vida e de integração social dos trabalhadores e da sua participação efetiva na vida económica nacional. Terá de substituir-se a orgânica corporativa por um sistema institucional que, desde a empresa ou agregado de trabalho, permita o contacto e o entendimento indispensáveis entre agentes económicos. Definir-se-ão os parâmetros da liberdade sindical que defendemos, otorgando-se aos trabalhadores os instrumentos de afirmação consagrados nas demais sociedades evoluídas do mundo em que vivemos. Legislar-se-á sobre salário mínimo e produtividade mínima. Estruturar-se-á progressivamente um sistema integrado de segurança social que garanta, de facto, a assistência na terceira idade e na doença, e a reforma e proteção do trabalho feminino, objetivos a conseguir através de um serviço nacional adequadamente estruturado. Tais medidas irão contemplar igualmente a função pública, em relação a cujos trabalhadores se reconhece a inconsistência de quaisquer medidas discriminatórias. No domínio económico ou financeiro, terão de ser tomadas providências imediatas, no sentido de travar a alta do custo de vida. O problema da inflação é um problema técnico de resolução muito complexa, que, atenta à inoperância de ações isoladas, deverá ser tratado globalmente. Primeiro, porque a componente importada nos escapa. Depois, porque a modificação da estrutura de defesa nacional e a consequente expansão da oferta passam, no nosso caso, pela solução de problemas políticos muito delicados. E, finalmente, porque aumentos de salário e congelamento de preços são, na prática, factos incompatíveis. Teremos de exercer desde já a nossa ação no controle dos preços nos setores que mais diretamente oneram a despesa das famílias, a alimentação e a habitação. Há assim que legislar no sentido de eliminar a especulação sobre terrenos, principal fator da inflação das rendas de casa, e ainda de travar a elevação destas rendas. E terão de encarar-se medidas concretas de congelamento de preços de certos produtos básicos, com recurso, se necessário, a empresas públicas de distribuição.
Terão também de ser assegurados o equilíbrio monetário e a solidez da moeda, havendo, para tanto, que desbloquear os circuitos económico-monetários internos. Promover a multiplicação dos investimentos e o afluxo de capitais portadores de tecnologias, em ordem ao rápido crescimento do produto nacional. Tornar a nossa indústria competitiva no mercado externo e reconverter a estrutura da atividade agrícola pela via da livre cooperativização. O Governo reserva-se naturalmente o direito de intervir neste domínio sempre que a iniciativa primada revele incapacidade de resposta ao ritmo desejado de desenvolvimento ou tenda a afastar-se do quadro social em que se perspectiva a nova sociedade portuguesa. No setor da educação, prosseguiremos a reforma do ensino, democratizando a escola à luz do conceito de que é nela que se radica e conforma a consciência dos cidadãos livres. Terão de facultar-se a todos idênticas oportunidades de acesso aos bens da cultura e da educação, estimulando, paralelamente, o florescimento do nosso património cultural. Neste domínio, há que consolidar a força vinculadora da língua portuguesa, como afirmação de uma história de que nos honramos e traço de união das comunidades lusíadas e lusófilas que por essa via se manterão unidas, independentemente de estatutos políticos. Na ordem externa, o Governo Provisório dará ativa contribuição para a paz e segurança internacionais, cooperando abertamente com a Organização das Nações Unidas. Serão respeitados os compromissos internacionais a que nos vinculamos por força de tratados e acordos celebrados, designadamente com a OTAN, o Reino Unido, a Espanha e o Brasil. Reforçar-nos-emos por estreitar os laços com a comunidade europeia e não nos escusaremos ao estabelecimento de relações diplomáticas com quaisquer países. Por último, empenhar-nos-emos em dignificar o poder judicial, transformando-o em garante das liberdades cívicas. Para tanto, haverá antes de mais que situar o poder judicial na mais absoluta independência do Executivo, prestigiando e conferindo total e real competência para a impugnação e julgamento da constitucionalidade e legitimidade dos atos políticos. Reservei propositadamente as últimas palavras para o problema do ultramar, o mais importante e o mais delicado dos problemas que terão de resolver-se. Na plena consciência de que o problema não é militar, afirmamos desde já o nosso reconhecimento do direito de todos os povos à autodeterminação, assumindo o solene compromisso de respeitar integralmente a decisão das populações ultramarinas, tomada, porém, esta em plena consciência, sem pressões de espécie alguma e na prévia garantia de que a opção terá de ser feita não entre duas alternativas apenas, mas entre todo um leque de viabilidades. Não creio que possa ser sustentada por quem quer que seja uma solução negociada entre fações de representatividade equívoca ou imperfeita. Defendo há muita opinião de que compete às populações africanas e europeias de África escolher livremente e conscientemente o seu destino. E a via mais autêntica para essa autodeterminação será o amplo debate das viabilidades da opção, no clima de liberdade democrática instaurado. Nesta base, serão exploradas todas as possibilidades que possam conduzir à paz no ultramar, havendo, entretanto, de acelerar-se ao mais elevado ritmo a regionalização das estruturas políticas dos territórios ultramarinos, com apelo à participação dos seus naturais nas atividades
da gestão pública. E com vista à concretização de tal objetivo, o restabelecimento da paz e a preparação de uma consulta popular isenta e aberta a todos os controlos, são dadas plenas e formais garantias aos dirigentes dos movimentos separatistas, que poderão entrar e sair livremente no território português para os contactos que desejarem estabelecer com o Governo, com vista à solução do problema, ou mesmo para a estruturação da atividade legal dos seus partidos, que o Governo Provisório reconhecerá, desde que respeitem as regras da democracia. Eis, senhores ministros, as linhas programáticas do Governo Provisório. Resta congratular-me com a esperança do sucesso, fundamentada nas qualificações pessoais de Vossas Excelências e na certeza de que, acima das vossas ideias partidárias, que democraticamente respeito, presidirá a ação do Governo, um espírito de verdadeira equipa ao serviço dos superiores interesses da nação. E termino com um apelo a todos os portugueses para que ajudem o Governo Provisório a levar a cabo a gigantesca tarefa de edificar um Portugal renovado, democrático, livre e progressivo. Senhor Presidente da República, senhores ministros, secretários e subsecretários de Estado, meus senhores, o Governo Provisório, de que tenho a honra de ser Primeiro-Ministro, por pedido direto de Vossa Excelência, está consciente da enorme tarefa que lhe incumbe e da responsabilidade que neste momento assume perante a nação. Como Vossa Excelência ontem afirmou na sua notável mensagem ao povo português e vem de reafirmar nas magníficas palavras que acaba de proferir, este Governo é um Governo sem outro programa que não seja o de atuar dentro das grandes linhas de orientação definidas em obediência aos princípios do programa do Movimento das Forças Armadas, já legislativamente consagrados. Constituem-no homens das mais diversas tendências e das mais diversas ideologias, mas todos irmanados no desejo de servir, até ao limite das suas forças, a causa da democracia e da liberdade e de imprimir à nossa vida social, política e económica novos rumos que a situem na hora presente. Há problemas de extrema urgência a decidir com coragem e com determinação. Acima de todos, deverão colocar-se o da guerra do ultramar, que é o mais dramático e o mais candente. O do nosso equilíbrio económico, que exige esforços, sacrifícios e compreensão em que todos temos de irmanar-nos. O da situação das massas trabalhadoras, que constituem a maioria da nossa gente. O da paz social, que é imprescindível manter, pondo fim a excessos que a libertação de um povo sufocado durante quase meio século, subitamente,
fez explodir. Quem nunca conheceu a liberdade não pode, porventura, aperceber-se, senão após a experiência que vai iniciar-se, de que ela a todos impõe uma autodisciplina que a não leva a ofender a liberdade alheia. Dessa lição não carecemos nós, os homens da minha geração, que a vivemos e que a perdemos, para só agora a recuperar em toda a plenitude. Mas assim como transmitimos o facho da nossa fé e não deixámos que ele se extinguisse, também esperamos que esta noção fundamental seja compreendida e cada um aguarde, paciente e disciplinadamente, a realização das suas aspirações. Uma revolução faz-se num dia. Uma alteração das estruturas sociais é obra que exige longo estudo e longa ponderação. Aqui está o Governo Provisório para iniciá-la e para prossegui-la. Mas só poderá fazê-lo num clima de paz, num clima de harmonia, que prefere ver espontaneamente estabelecido a ter de impô-lo. Sabemos que há muitos clamores para que se exerça justiça em relação aos que hajam praticado os atos que caiam na sua alçada. Mas a justiça, por definição, tem de ser serena e tem de ser imparcial. Não é sobre o ódio que se cria o novo mundo que todos desejamos. A justiça há de passar. A justiça, mas não a vindita privada, que nos faria reverter a um clima a que as Forças Armadas puseram termo. Nisso se empenhará também o Governo Provisório, que nas longas diligências que levaram à sua constituição já se mostrou inteiramente identificado na obtenção destas finalidades e que constitui, com que prazer o digo, dentro da sua heterogeneidade, um corpo que considero exemplar. Estamos aqui a um tempo, pela vontade popular e pela vontade das Forças Armadas, unidas numa realização maravilhosa, em que se revelou subitamente a alma profunda do magreiro. Há apenas um mês éramos exilados, uns dentro, outros fora do país, que tanto amamos, e cujo trágico destino nos amargurava. Os longos anos de dor silenciosa dão-nos a consciência de que fomos agora chamados a tentar remediar erros que não cometemos e que não podíamos sequer apontar. Isto faz que todos nós assumamos o poder com um espírito de dádiva total. Por mim, a poucos meses do limite de idade, ponho ao serviço do meu país as forças de quem não pode, nem deseja, senão a paz da consciência. Ajudar-me-á, com o entusiasmo da sua mocidade, o Sr. Ministro sem pasta, Dr. Sá Carneiro, a quem solicitei desempenhasse a missão específica de adjunto do Primeiro-Ministro e que aceitou o encargo. Tanto como na sua, tenho plena confiança na lealdade, na devoção e na competência de quantos aceitaram acompanhar. Passou a era das personalidades
e chegou a era das ideias. Servimos a democracia para servir Portugal num dos momentos mais trágicos, mas mais gloriosos da sua história. Façamo-los estreitamente unidos, com plena fidelidade a Vossa Excelência, Sr. Presidente da República, que neste momento encarna o povo português e a quem endereço, nessa qualidade, e como chefe incontestado e glorioso das Forças Armadas que abriram o caminho da salvação nacional, em meu nome, em nome do Governo Provisório, as mais respeitosas saudações. Muito obrigado. Para todos. Bem haja. Finalmente. Muito obrigado. Com o âncora para o seu apoiar. Muito obrigado. E uma forte âncora. Sr. Geral.